Né? Então, assim, eu sou uma pessoa, quem me conhece, quem é pastoreado por mim, uma pessoa chegou e disse assim, pastor, não gostei do culto hoje. Eu falei, cara, o problema é seu, faz terapia, cura interior. Quem tem que gostar do culto é Deus, não é você. O culto não foi feito para a sua satisfação. O culto foi feito para a glória de Deus. No final do culto, o meu sonho é ouvir a voz deles assim, esse é meu filho amado, parabéns, Marcos. Né? Então, hoje, a igreja, essa igreja voltada para o culto, para mim, ela é um desafio. Então, o resgate da educação cristã, da escola dominical, o resgate dessa igreja que cuida do ser como um todo. Né? Então, por exemplo, assim, você não pode ter uma igreja que tenha uma pessoa que faça ação social. Né? Chega na minha igreja, fala com o seu João, porque o seu João vai dar cesta básica, o seu João vai dar roupa, o seu João organiza o bazar. Não, você tem que ter uma igreja voltada ao ser. Então, eu acho que esse resgate, eu não vejo a imagem da igreja metodista, tirando esse aspecto da rede de educação, porque são duas coisas distintas, né? Embora a justiça hoje interprete que é uma coisa só, né? Então são duas coisas. A rede, sim, para nós é um prejuízo, é um mau testemunho e nós estamos procurando corrigir isso. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. O senhor está falando sobre... Eu gostei dessa fala. Teoria da prosperidade. Não é teologia. Vou adotar. Se eu me permite que eu vou adotar também. Por favor, você fazer referência ao senhor. Porque teologia é o estudo de Deus. Eu, por exemplo, assim, eu não consigo aceitar um testemunho do Barnabé ao avesso. Eu tinha uma casa, agora tem duas. Eu tenho um carro, agora tem dois. Entendeu? Eu tenho uma casa no campo, então assim, eu era pobre, agora sou rico. Para mim, assim, é uma teoria que é contrária ao evangelho, né? Que Barnabé entra para a história porque compartilha o que tem. Eu não tenho nenhum problema em ter coisa boa, eu não tenho nenhum problema em morar bem ou ter um carro bom, mas isso é passageiro, né? Essa não pode ser a minha teologia, né? Houve um período na história que era a teologia dos filhos do rei. Cara, eu fui num almoço de pastores e cada um contando vantagem. No final, eu falei, cara, se eu for filho, eu sou bastardo. No máximo, um sobrinho. Porque para ajudar, eu tinha na época um ninho. Entendeu? Os caras assim, detonando. Eu falei, cara, então assim, se eu for filho, eu sou bastardo, se não sobrinho de Deus. Porque nesse contexto. Então, por isso, eu sou tão radical. Assim, é uma teoria. Tem muito pouco de Deus nessa história. Nessa toada, bispo, a gente tem visto... que as igrejas históricas parece aparentemente assim, se nós formos olhar o censo, tem caído o número de adeptos, de membros das igrejas históricas, né? E o senhor é bispo de uma das maiores, mais históricas do país, do mundo, para igrejas novas, igrejas aí com o fenômeno do neopentecostalismo e etc. Eu queria saber o sentido do senhor, por exemplo. Hoje você abre, vou dar uma referência aqui como o YouTube, que é a nossa plataforma de trabalho, uma das principais. Você abre um culto de uma igreja metodista, ou uma igreja histórica, mesmo presbiteriana, etc., tem ali uma quantidade de visualizações, de pessoas consumindo. Né? Não que nós estejamos preocupados com a visualização, porque tudo isso é passageiro, a gente sabe como funciona, tudo isso é superficial. A questão é o alcance. Né? A mensagem está chegando, em quem está chegando. Aí você abre um vídeo de um pastor... a parede tá preta, aquela performance que o senhor sabe muito coach. Bem, aquela fala de coaching, etc. Uma fala que no aspecto da Bíblia quanto ao grego, quanto ao hebraico, quanto à sua formação, sabe? Aquilo que o senhor chama de teologia, provavelmente é totalmente ausente na mensagem. Né? Quando o senhor, como um bispo, quanto tempo o senhor tem de liderança da Igreja Metodista? Eu tenho 40 anos de pastorado. 40 anos de pastorado. Então, assim, um senhor de 40 anos de pastorado senta na frente de um YouTube e vê lá, o cara faz um vídeo, 2 dias tem 2 milhões de visualizações. Não são 2 mil, são 2 milhões de visualização. Vocês fazem um trabalho, filma, tem todo um trabalho para filmar, a gente sabe que dá trabalho, tem um maior trabalhão aqui. 2 dias tem 100 visualizações. Né? Voltando, não interessa para nós aqui, não estamos discutindo uma questão de número de visualização, porque às vezes não quer dizer nada. Mas existe um alcance. Né? Então a minha pergunta o senhor não sente que a gente precisa, não sei se atualizar, se mudar a nossa linguagem ou as nossas estratégias de alcance? Por que a gente está perdendo? Porque quando eu digo a gente, porque eu sou daqueles que prezam por uma boa teologia, por uma boa pregação, como já trouxemos aqui tantos pregadores maravilhosos, pastor Eovaldo, etc. E aí você vai ver a pregação desse cidadão, com todo respeito, ele deve ser pastor, tem as ovelhas dele lá, mas é um negócio tão raso, tão superficial. Ou é o nosso tempo?
O problema é a nossa gente, é o povo do nosso tempo mesmo, que é o que é superficial vende, os 5, 7 passos de não sei o que é o que vende. Então, eu vou começar pelo consumismo, tá? Então, quando eu comecei o pastorado, eu tinha 20 anos de idade, as minhas ovelhas esperavam a semana inteira para me ouvir pregar, porque ele era a minha ovelha. E domingo, ele esperava a semana inteira para ir no culto de domingo e escutar o pastor pregar. Hoje, qualquer ovelha minha, quando chega no culto, ela já ouviu umas 300 mensagens. Recebeu de um monte de gente, é o coaching que se apresenta como pastor. E eu acho tão interessante, porque no caso que eu estou mencionando aqui, ele se apresenta como coaching, mas quem consome chama ele de pastor. Né? Então, hoje você tem, eu vou chamar de um nivelamento por baixo, né, de quem consome. E aí assim, eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir. Então eu mudo de canal até ouvir aquilo que eu quero ouvir. Nessa questão da pregação de consumo, tem alguns pregadores que eu digo assim, é um milagre que eles fazem. Porque não importa o texto que eles leem, a mensagem é sempre a mesma. Sim. Gente, como é que... Um dia eu disse para um colega assim, por que você lê a Bíblia se você não vai usar? Né? Então ele ficou bravo comigo, mas ele é meu amigo, assim, meu colega. Eu falei, não, mas não é assim. Porque era impressionante, não importasse o texto que ele lia, de Gênesis, Apocalipse, a mensagem era a mesma. E aqui não é a mensagem de Jesus, Senhor e Salvador, não. Né? É aquela mensagem da prosperidade, você vai ter, você vai acumular. Então, eu acho que existe esse aspecto, que o nosso povo, e eu usei um dia desses uma expressão que não para os meus pastores, né, que não adianta investir em cerca, você tem que investir em grama, né? Então é a nossa qualidade que tem que melhorar e não levantar a cerca, porque na verdade ele vai pular se ele não estiver bem alimentado aqui, ele vai buscar alguma coisa que alimente. Então, quando você me faz essa pergunta, existe este lado do consumismo. E desse consumismo diretivo mesmo. Eu quero ouvir o que me faz bem. Se você fizer uma análise, né, de quantos sermões você ouviu o ano passado sobre a volta de Jesus, sobre pecado e sobre arrependimento. Nossa. Né? Cara, parece que a gente está falando um negócio fora da curva, né? Porque hoje a minha teologia é imediatista. Deus vai te honrar, Ele vai te fortalecer, Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. E aí você tem todo esse histórico.